Hoje é dia 15 de setembro de 2025. Gente, o ano já tá acabando. Que coisa maluca, né, gente? Tô de volta de férias. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. Agradecer de coração a Lindiane Seno, que aliás estará comigo hoje à noite no Fala Pedro, que é o nosso novo programa. A gente vai testar um formato novo. Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver aí nesse quadro que a gente está tentando implementar. Gente, Bolsonaro condenado, 27 anos e 3 meses. Regime inicialmente fechado. Reinaldo Azevedo escreveu uma bela análise. Espero que o Reinaldo volte hoje para abrilhantar aí as análises à tarde no programa dele do UOL e da Band News, colocando o óbvio, né? A maioria não quer anistia Bolsonaro. Os números do Datafolha nos espantam, nos assustam? Sim, nos assustam. Tem uma fatia significativa de pessoas que ou passam pano para anistia ou são, de fato, bolsonaristas radicalizados. Mas a gente tem que entender uma coisa, que o principal nome deles, que se chama Tarcísio Gomes de Freitas, é o cara que, ao mesmo tempo, está comemorando a condenação do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, ele tem que fazer uma performance de lamentação. O Tarcísio tem que criar um fake para poder angariar os votos desses bolsonaristas. Isso cria dentro da extrema-direita. Por isso que eles têm que recorrer ao Charlie Kirk. Vocês percebem que eu não estou falando tanto do Charlie Kirk aqui, porque ele era um fascista. Não vou comemorar a morte dele. É um fascista. Mas ele é claramente uma distração também para a grande verdade, para a grande notícia da semana, que é a condenação histórica de Bolsonaro. O Brasil, historicamente, está condenando seus golpistas. O Brasil, historicamente, está indo para uma via institucional. O Brasil, historicamente, está pensando numa democracia. O Brasil, historicamente, está pensando numa esquerda. O Brasil, historicamente, está pensando no voto popular. Na maior liderança. Eu concordo muito com o Fernando Moraes. Não é exagero dizer isso. O Lula é o maior político da história brasileira até o momento. O Lula sobreviveu a uma prisão injusta de cerca de 600 dias. E venceu e se tornou presidente da República através do voto popular. Através do voto popular. Nós estamos vivendo, um amigo me lembrou isso, nós estamos vivendo o maior período democrático. O maior período democrático na história desse país. Na história desse país. Nunca se viveu tanto tempo de democracia quanto no pós-ditadura militar. E nós temos que proteger esse período. Nós temos que proteger as decisões populares. Nós temos que proteger as instituições com todos os defeitos que elas têm. Alexandre de Moraes não é uma pessoa perfeita. Não é uma pessoa ilibada. Alexandre de Moraes é sim um juiz com várias falhas, mas que exerceu um trabalho muito superior às figuras históricas que nós acompanhamos. E é isso, Deise. Estamos aqui, sempre estaremos. Folha Democrata é primordial nesses tempos bicudos. Eu agradeço a presença de vocês. Peço para vocês, vamos rapidamente bater essas metas de superchats e de membros. Precisamos de 2 membros e R$200 de superchats. Ontem não batemos a nossa meta na sacolinha, mas chegamos num número legal e batemos os membros. Os membros foi bem legal ontem. E hoje eu tô tomando aqui, ó, minha água na minha canequinha da Folha Democrata, pra Xanda ficar bem feliz. Vamos falar até pouco também das fintechs, de todas as questões que são colocadas. Mas é isso, gente. Eu tô voltando agora de férias, porque a gente vai ter mais batalhas para serem superadas. E vamos ter também uma palestra aí de gerenciamento de estresse com a Sônia Matos na quinta-feira às 19 horas. Daqui a pouco eu mostro o pôster a respeito disso. Mas assim, a gente vai ter novas batalhas, gente. É uma guerra isso aqui. É uma guerra. O inverno da extrema-direita. A entrevista do Fernando Haddad para Mônica Bergamo é muito precisa em cima disso. A elite brasileira, infelizmente, ela é mais parecida com o Bolsonaro do que a gente gostaria de admitir.
Então é sobre isso que a gente vai ter que encarar nos próximos momentos. É sobre isso que a gente vai ter que encarar nos próximos instantes. É sobre isso que a gente vai ter que combater na sequência. Na sequência, porque a coisa não se encerra no Bolsonaro condenado. A coisa não vai se encerrar no Bolsonaro preso. O Bolsonaro já é página virada. Ele é uma página virada, uma triste página virada, que ainda vai trazer consequências nefastas para esse país, infelizmente. Mas é página virada. É página virada e virão outros. Temos o Nicolas. O Nicolas agora ameaçando de novo a democracia, em cima dessa questão internacional, dessa agenda internacional. O Nicolas que tem muito mais vulnerabilidade do que ele aparentava no começo. O Nicolas não é invencível. O Nicolas não é sequer o único ator relevante na política nacional. O Nicolas é falho. O Nicolas não é um Bolsonaro 2.0. Tem que comer ainda muito arroz com feijão. E vai passar pelo período em que Tarcísio será candidato. Então eles vão entrar numa guerra civil entre eles. Eles vão entrar em desentendimento entre eles. E neste momento, nós temos que fortalecer o nosso campo. Nós temos que fortalecer o nosso campo político. Nós temos que ter iniciativas mais coesas, nós temos que brigar pela reeleição do presidente Lula. Nós temos que entender que as nossas bandeiras não podem ser estigmatizadas. Não pode vir esse papinho de comunismo. Comunismo é a casa do cacete. Que bom que a gente defende o comunismo. Que bom que a gente defende o socialismo. Que bom que a gente defende a crítica ao capitalismo. Porque o capitalismo é uma jossa. O capitalismo não funciona. O capitalismo deixa as pessoas morrerem de fome na rua, de fome, de frio, passando as piores necessidades. O capitalismo é um sistema ultrapassado. Nós somos o futuro. Nós somos o progresso da civilização. Nós somos os próximos passos. Nós somos a verdadeira configuração da sociedade. Nós compomos as mulheres, os LGBTs, as pessoas pretas periféricas, que é a população real. Mesmo aqueles pretos e periféricos que se identificam com a direita, eles não entenderam nada. Eles estão caindo na armadilha das pessoas que querem prejudicá-los. E nós temos que despertar essas pessoas. E nós temos que ter um discurso coeso. Nós temos que ter um discurso que acorde essas pessoas. Nós temos que ter mídias que informem essas pessoas. Eu quero que cada vez mais pessoas assistam esse programa. Eu quero que cada vez mais esse programa ganhe sustentabilidade. Em outubro, a Xanda tá me informando aqui, a gente vai passar por reformas aqui no canal. Alguns programas vão mudar de nome. A Lindiane Seno vai apresentar um telejornal aqui às 19h. Então, vai ter todo um reposicionamento. E outros canais também estão fazendo um trabalho muito importante, com programas durante toda a faixa para vocês acompanharem. Estou falando aqui da programação da Folha Democrata, mas é geral, a gente precisa ter organização nessa questão. A gente precisa ter coesão, a gente precisa ter estrutura. A gente não pode deixar a peteca cair, gente. A gente não pode deixar a peteca cair. A gente não pode achar que está tudo ganho. A gente não pode achar que não precisa de organização. Nós temos que olhar criticamente os nossos passos. Nós temos que estar prontos, inclusive para os tropeços dentro do nosso próprio campo. Só um minutinho, gente. Então é sobre isso que a gente tem que trabalhar. É sobre isso que a gente tem que trabalhar. Por isso que ontem eu já voltei aos trabalhos. Hoje eu vou voltar com todos os canais. Porque é isso, gente. A gente descansa um pouco. A gente recupera o vigor. Tá tudo bem comigo, tá? Acho que ainda tô um pouquinho resfriado, mas não tem nada de errado com a minha voz. Minha garganta tá zero bala. Eu voltei motivado. Voltei motivado graças a vocês. A vocês que não largam a peteca do canal. A vocês que mandam os superchats, a vocês que comentam. A gente lê os comentários de vocês. A gente não consegue responder todo mundo.
E a gente tá vendo o que tá acontecendo. O canal vai bater 130 mil inscritos, gente. Quem imaginava que em setembro de 2025 a gente já tá com um crescimento tão constante, a gente já tá com um crescimento tão focado, a gente já tá subindo. Subindo a audiência, subindo os nossos números, subindo tudo. Tudo. E a gente não vai parar. A gente não vai deixar de lado. A gente não vai achar que tá tudo ganho. A gente não vai virar e falar, já fiz o que eu podia, vou deixar quieto agora o resto. Não. Não, a gente vai fazer mais coisa. A gente vai mudar o status quo. A gente tá estruturando esses canais. Esses canais são importantes. Várias pessoas, inclusive eu estava de férias, me perguntaram a respeito de histórias da Folha Democrata. E eu falei, é um canal que a gente trabalha com muito carinho. A gente desenvolve ideias aqui, a gente faz experimentações. A gente também é a Suíça dos canais, a gente respeita muito o conteúdo dos colegas. A gente traz entrevistas importantes. Arbex viralizou 130 mil views em um corte nosso. Para um canal de quase 130 mil inscritos, é muito. É muito. É muita coisa. Só que a gente não pode fazer esse trabalho sem financiamento, gente. A gente não pode fazer esse trabalho sem o esforço conjunto de cada um de vocês. A gente não pode combater aqueles que querem a anistia a Bolsonaro sem ter os membros e a sustentabilidade mínima das lives. Porque é difícil. Nós já tivemos reportagem nossa censurada. Nós que somos novatos nisso, começamos em outubro de 22, já fomos censurados. Já fomos censurados porque a coisa não para. A coisa não deixa de acontecer. Então é sobre isso, gente. É sobre isso que a gente vai encarar nos próximos dias. É sobre isso que a gente vai ver acontecer nos próximos capítulos. Por isso que eu já estou mandando aqui para o Gabriel o título do nosso editorial. A nação de Bolsonaro foi apenas uma batalha. Uma batalha, capa. Então é sobre isso, tá, gente? É sobre isso. É sobre as mudanças que a Xanda está anunciando aqui a partir do dia 1º de outubro. É sobre todo esse conjunto de questões que estão se colocando. Para a gente se motivar, para a gente acordar todos os dias. Eu vejo que tem muitas pessoas, não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas tem muita gente achando que o Bolsonaro vai ficar pouco tempo na prisão. Eu não acho que ele vai ficar muito tempo na prisão, mas acho que ele vai ficar um tempo que vai compensar as nossas comemorações. Eu acho que ele está mais ferrado do que vocês imaginam. Eu acho que, no começo eu fiquei revoltado com a condenação só de 27 anos, eu acho que tinha que ser 32, mas eu acho que o Xandão trabalhou essa condenação e eu achei muito simbólico a reação dos ministros no momento da dosimetria. Ninguém recusou o que o Xandão falou. Ninguém recusou. O que significa que há um consenso dentro do meio jurídico que essas pessoas precisam ser punidas. Que há justiça nesse país. A justiça é uma farsa? Em muitos aspectos, sim. A justiça é um faz de conta, a justiça é uma ficção, a justiça é um álibi, muitas vezes, do sistema democrático para justificar coisas absurdas. Mas eu acho que justiça se fez no caso de Bolsonaro e outras justiças se farão se for reaberta a questão da pandemia, se for julgada a questão das joias, se for julgada a questão de outros crimes. Eu acho que a coisa foi melhor do que a gente imaginava. Tanto que as pessoas não param de comemorar. E as pessoas não vão parar de comemorar. Porque é isso, a gente está se livrando de uma maldição. O que aconteceu em 2018 foi uma maldição. O que aconteceu em 2018, esse país não merecia. Muitos de nós foram enganados, e os que não foram enganados sofreram nesse processo. A gente teve gente próxima que perdeu gente muito importante, que perdeu pai e mãe.
E a gente precisa brigar por isso. A gente precisa brigar por civilização. A gente precisa brigar para que seja como a capa da Economist falando que o Brasil está dando uma lição para os Estados Unidos. Não é porque a nossa democracia é nova que ela é uma república de bananas. Não é porque a nossa democracia não passou por alguns testes de outros sistemas e passou por uma ditadura de 21 anos que é um sistema para jogar fora. A gente nasceu aqui. A gente tem que amar essa terra. O Lula está tendo uma oportunidade histórica de resgatar bandeiras patrióticas e nacionalistas sem cair no ufanismo idiota. Nós estamos defendendo esse país no momento mais importante dele. O momento em que a gente tem mais uma oportunidade de crescimento. O momento em que a gente tem mais uma oportunidade de expansão. Tivemos isso nos anos 2000. Estamos tendo de novo agora. A gente não pode perder essa oportunidade. E a gente não pode deixar a extrema-direita ganhar de novo. Para isso, nós temos que estar estruturados. Para isso, nós temos que estar seguros. E não é discurso de autoajuda, não, gente. A gente sabe que pode ter momentos muito difíceis. Pode ser que a gente tenha um revés. Pode ser que a coisa não aconteça do jeito que eu estou narrando aqui. Não tenho bola de cristal, eu não consigo adivinhar o amanhã com tamanha precisão. Mas a gente pode colocar algumas questões que mostram que nós estamos no caminho certo. E que é o que a Isabel Cristina falou aqui. O Brasil é soberano. A gente tem que exigir respeito, gente. A gente tem que ter esse país respeitado em sua essência. Esse país não pode ser tratado como foi tratado nos últimos anos. Desde o golpe do Temer. Nós viramos puxadinho dos Estados Unidos mesmo na mão dessas pessoas. O Eduardo Bolsonaro estava pedindo caças para atacarem o Brasil. Isso é grave. Isso é grave. O Eduardo Bolsonaro é um imbecil, é um idiota. Mas isso é grave, isso é crime lesa pátria. Então, meus caros, organização, foco. Foco. E vamos entender a importância de ter uma mídia. E vamos entender a importância de ajudar a Folha Democrata. Nenhuma contribuição até agora. Estou esperando a gente mobilizar a nossa galera aqui para fechar as nossas metas, para não ter que falar de dinheiro, gente. Não quero falar de dinheiro aqui na live. Eu quero falar dos assuntos que são importantes. Eu quero falar dos assuntos que fazem a diferença. Não quero falar de grana. Grana não me interessa. O que me interessa é grana para manter o canal. O que me interessa é as lives continuarem. É a gente ter esse espaço aqui fortalecido. É a gente ter a nossa comunidade unida. É a gente repartir, é o que vocês falaram lá, em lives em canais maiores, o pessoal não lê superchat. Aqui a gente lê tudo. A gente conversa a respeito de tudo. A gente até briga. A gente até briga. Então é sobre isso. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo
na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.